Boa tarde a todos. Eu sou Antônio Osório, eu não sou do GEDUC, mas eu sou aqui do Ministério Público e nós cuidamos do Centro de Apoio na área da educação, mas no Estado. Eu não vou aqui praticamente repetir o que já foi dito, né? Eu acho que muita coisa já foi... Eu acho que tudo que tinha que ser de necessário já foi pontuado aqui. Eu só queria fazer assim, muito rapidamente, para não cansá-los, algumas considerações com base na minha experiência mais para o interior, com os colegas do interior, porque os problemas são praticamente os mesmos, né? Equacionar o binômio custo-qualidade é um problema sério, custo-atendimento é um problema sério. A questão das conveniadas ou não, e a questão da qualidade. Hoje, lá no interior, a gente já percebe que os colegas os prefeitos já estão falando em fazer puxadinhos, ao invés de aumentar as creches, porque a gente sabe que nós estamos tendo um problema aí de repasse de verbas. Então, eu queria só fazer algumas considerações muito genéricas. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar todos. Nós, com o Fórum Municipal de Educação Infantil, nós vamos fazer um seminário sobre gestão democrática no dia 30 de junho, aqui às 9 horas da manhã. Todos estão convidados, inclusive a representante aqui das famílias, tá? No dia 30 de junho, às 9 da manhã. A gente vai mandar convite para o pessoal, depois a gente pega aqui os contatos, a gente manda os convites. Mas, muito rapidamente, com base na nossa experiência e dentro do que já foi dito, na questão da demanda reprimida, a gente tem falado com os colegas no interior, porque nunca, mesmo no menor município, nunca se sabe quantos estão na lista de espera. Então eu concordo com a Alessandra que nós temos que insistir junto ao poder público. A gente sabe que isso é difícil, mas o poder público tem que se virar, tem que fazer mutirões para fazer buscativa. Eu acho que a buscativa é o que realmente nos mostra qual é essa efetiva demanda reprimida. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que a gente precisa insistir nisso junto aos poderes públicos. Também na questão do planejamento e monitoramento real da educação infantil. Porque a gente percebe que os municípios, mesmo também municípios pequenos, não têm esse controle, por incrível que pareça. Por quê? Porque mesmo em município pequeno, há um gigantismo, né, de número de alunos, de professores, de estrutura da rede, então a gente sabe que isso é difícil. Isso aqui em São Paulo, o Daniel, a gente percebe que aqui em São Paulo, então, é quase que um caos, porque a prefeitura, em todas as gestões passadas, e vocês pegaram essa situação, a prefeitura não sabe nem o que tem, não sabe se existe estrutura A, B ou C nas escolas, né? Não sabe nem quanto paga. A gente conversando certa feita, tem escolas aí que tem gato na rede elétrica e paga um absurdo, e a prefeitura não consegue controlar essa situação mínima de gasto com a educação. E aí, nesse ponto, eu acho que o Ministério Público tem o dever de cobrar do poder público uma plena transparência dos gastos. Aqui no nosso caso, o gasto com a educação infantil. A gente tem que saber o que está se gastando, como está se gastando, por que está se gastando, para a gente fazer esse monitoramento e essa avaliação, até por conta do que o vereador Cláudio falou de disparidades. A gente precisa saber essas disparidades. E além das disparidades, a gente sabe do problema dos cartéis que atuam, enfim, nessas políticas públicas de fornecimento de contratos com a prefeitura. Então, eu acho que, né, na questão da qualidade, planejamento e monitoramento é essencial. Eu gostei da observação da Ana, então é só fazendo aqui um adendo da questão da atuação numa perspectiva intersetorial, né? Eu acho que a educação infantil, toda a educação ela tem que ser trabalhada numa perspectiva transdisciplinar. Multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar e depois transdisciplinar. Mas a educação infantil muito mais, porque a educação infantil, o brincar é tão importante quanto a saúde, quanto a atenção, quanto a educação. Então, essa perspectiva, né, de intersetorial, ela é muito descuidada, então, e tem que ser feita uma atenção plena, né? Assistência social, situações de vulnerabilidade das famílias, saúde, moradia e sobretudo, o brincar. Eu acho que o brincar é uma questão muito essencial para ser trabalhada.
Gostei também da avaliação dos sindicatos na questão da formação dos profissionais. Eu acho que isso, o Ministério Público tem, porque isso não é só o município A ou B, e também não é só nos municípios, é também na rede estadual. Praticamente o poder público esqueceu de trabalhar a formação continuada dos professores, não só dos professores, mas todos os profissionais que trabalham no magistério. E a ciência evolui muito rápido, né? O que a gente pensava em termos de educação infantil há 10, 15 anos atrás, isso hoje, a própria neurociência, os avanços da psicologia de desenvolvimento já mostram que as coisas mudaram muito rapidamente. E a gente percebe que os profissionais da educação estão numa situação de pouco cuidado na questão da formação profissional. E eu acho que a formação é algo que dá para a gente insistir, principalmente formação continuada, porque é claro que tem custo, não há nada sem custo. Mas é um custo que, se você for olhar o custo-benefício, é investimento, exatamente. Não pode ser encarado como custo. É algo que é investimento. E hoje, com os recursos da tecnologia à distância, nós temos facilidades para fornecer cursos. Nós tivemos a oportunidade de participar com a Secretaria de 3 cursos, dos quais, 3 modalidades de cursos com a Secretaria Estadual, dos quais 2 à distância, que nós montamos aqui pelo Ministério Público com a Secretaria. Um deles já atendeu 30 mil pessoas, que é um curso de ECA e de Direitos Humanos. Ou seja, é um curso de 60 horas, ou seja, é possível você fazer e ter um efeito, uma escala nessa formação dos professores. Mas a gente está falando de curso à distância, mas a gente acha que na educação infantil tem que ser curso presencial mesmo, aquela coisa do cuidado com os profissionais que trabalham com a educação infantil. Então eu enfatizaria uma cobrança, né, do poder público nessa questão da formação continuada. Na questão da gestão democrática, aí nós vamos trabalhar isso nesse próximo seminário, que vai ser no dia 30. A gestão democrática, a gente percebe que é uma questão que passa também, praticamente hoje, num descuido dos poderes públicos. Eles não cobram dos seus gestores, lá nas escolas, a gestão democrática. As escolas, elas não trabalham com as comunidades, com os pais, e a gente sabe que quanto mais participativa é a escola, melhor ela funciona, né? Participativa por parte de pais, de alunos e tudo mais, inclusive na questão do projeto político-pedagógico. Bom, eu já estou acabando, viu, gente? Para a gente não ficar... vocês estão cansados também. Bom, aqui... a questão dos grupos vulneráveis, eu também concordo com a Alessandra. Eu acho que a gente precisa fazer um levantamento dessa questão das vulnerabilidades. Acho que a gente precisa ter um critério em relação às vulnerabilidades, né? Mulheres em situação de rua, usuários de drogas. Então, que política pública de educação infantil nós vamos oferecer para essas famílias nessa situação de vulnerabilidade? Eu acho que isso tem sido discutido no interior. Inclusive tem prefeituras que têm critérios objetivos e equânimes, porque é uma questão de equidade para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Isso é bastante interessante. E aí eu acho também que uma questão que poderia ser cobrada do poder público, não só do poder público, de todos nós, há discussões sobre o trato com a infância, políticas públicas relacionadas com a infância, mas não políticas públicas, políticas de atendimento, de cuidado com a infância em todos os setores. Então a gente discutir o cuidado com a criança, mas aí o poder público pode ser um interlocutor importante nesse processo. A gente pode trabalhar a educação infantil com o guarda de trânsito, com o guarda municipal, nos shoppings, nos pontos de ônibus, mostrar a importância do cuidado, a importância do brincar, a importância de tudo isso. Aí já é algo que transcende essa política pública específica de educação infantil, mas ela está relacionada com o todo. Despertar para as famílias esse cuidado com a educação infantil. Eu acho que isso é algo que a gente pode fazer, também sem muito custo. Eu acho que o Dória é um prefeito que ele vai para a rua, aqui não é crítica, viu, Daniel? Mas ele é midiático, e eu acho que poderia aproveitar esse perfil midiático dele e trazer esse olhar de atenção plena para a educação infantil, né? Conversando mostrando para as famílias mesmo, para todos que trabalham com as crianças. Bom, as minhas considerações teriam outras, mas acho que todo mundo aqui já abordou, e em linhas gerais é isso. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer as
contribuições muito valiosas que foram dadas. Certamente, até vamos ter um trabalho bem árduo aí de organizar tanta informação, né, para transformar isso em ações dentro dos limites da atribuição do Ministério Público, do GEDUC aqui de São Paulo. Imediatamente a gente já pode partir para uma discussão do que foi colocado, e a ideia é a gente fazer por ordem de inscrição, quem quiser fazer algum comentário, alguma complementação, então estão abertas as inscrições para novas falas, novas contribuições. Então, Salomão. Vamos fazer em blocos de 3 intervenções? Tá bom. Começando. Eu tenho uma reunião na sequência, então não vou ter a sequência de debate, tá? E você tem alguma intervenção que gostaria de fazer? Enfim, eu tenho uma reunião na sequência, infelizmente não vou poder acompanhar o restante do debate, mas agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de ouvir todos que colocaram aqui. Enfim, acho que eu saí com uma bagagem muito grande de todas as contribuições. É evidente que as condições objetivas de realizar tudo que foi colocado aqui, né, esbarram nas limitações naturais do Poder Executivo, da Prefeitura, dos recursos. Né? A gente está passando por um momento também, do ponto de vista de arrecadação, difícil, mas eu acho que tem muitos pontos que foram colocados aqui que vão poder nos ajudar nesse planejamento que é tão importante. A gente certamente vai estar junto em diversos momentos aí nessa interlocução, na audiência que está colocada, já nas reuniões, etc. Então, era mais isso, agradecer realmente a oportunidade e todos aqui as colocações que foram feitas. Obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter... Então, começando. Queria só pontuar, acho que uma questão que não apareceu, né, assim, apesar da riquíssima apresentação de todo mundo, que foi, acho que ajudou a construir aí um referencial bem amplo para pensar o plano de atuação do MP e do GEDUC em São Paulo, mas uma questão mais estrutural na cidade de São Paulo é a questão das desigualdades internas do município, né? Ou seja, isso não apareceu aqui. A Ação Educativa lançou um estudo Educação e Exclusão em São Paulo, em 2010, que mostra que a diferença de oportunidade, ou de chance de encontrar uma vaga na cidade de São Paulo pode variar em até 3 vezes, conforme o local de nascimento das crianças, né? Então é uma loteria social e, evidentemente, são as classes populares, a periferia que não é atendida. E há controvérsia sobre o percentual que o município atende, né? Isso é um debate que a gente pode fazer aí, preparatório para a audiência pública, mas o fato é que você tem regiões da cidade em que o percentual de atendimento da população de 0 a 3 está muito abaixo da média, sequer da metade da média, né? Então, eu digo isso porque é bastante tentador, né, essa saída, e parece ser uma saída justa, de pensar critérios de prioridade de atendimento, né? E eu até defendo isso em situações de crianças em vulnerabilidade, em situação de risco. Agora, o que nós temos visto é que alguns municípios têm transformado isso como uma própria política de atendimento, né, em substituição a uma política mais consistente de ampliação e de combate às desigualdades. E numa cidade territorialmente tão desigual como São Paulo, né, a principal política de atendimento da população mais pobre é uma política que privilegie o atendimento na periferia, naquelas regiões com menos oportunidades de vagas. Acho que essa é mais importante em termos de escala do que uma política de prioridade, porque a ideia dos critérios prioritários de atendimento esbarra num problema, que é, não só isso, né, Osório, se não há oferta de vaga na região, o
o suficiente, aquele critério ele não vai também conseguir resolver o problema, né, de atendimento. Então, um olhar, né, que nesse planejamento, se o município não incorpora isso, mas que o Ministério Público, a gente possa cobrar uma ampliação do atendimento que priorize no sentido de inverter a produção de desigualdades na cidade. Isso é fundamental para pensar um plano de atuação. Outra questão, que aí o vereador Cláudio acho que resgata uma discussão bastante importante, que é o ponto em que a questão dos convênios deixou de ser uma política emergencial para se tornar uma política quase que permanente, né? E nós, eu falo aqui também pelo bloco lá da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nós conseguimos na Conferência Nacional de Educação de 2014 ou 2010, agora não me falha a memória, 2010, né, a ideia de que, olha, de fato é uma política emergencial, inclusive a política de fundos deve estabelecer uma trava. Até aqui tudo bem, mas daqui para frente, levando em conta que já houve uma expansão muito grande de convênios, que sequer esses convênios hoje criados nos municípios, eles estão atendendo as condições de qualidade, daqui para frente o Fundeb não deveria financiar mais vagas, porque não nos enganemos, enquanto a política nacional estimular o conveniamento, como faz, né, ao repassar um valor abaixo do que é comprovadamente suficiente para manter uma creche de qualidade, segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o custo aluno de qualidade, enquanto essa for a realidade, os municípios vão conveniar, né, porque acaba sendo de fato a solução possível, né, do ponto de vista do financiamento, inclusive. Né? Então aqui não existe também o jogo de fato essa é a forma como se estrutura a política educacional de financiamento. Né? Então acho que esse ponto que o vereador resgata, ele é importante nesse sentido, de resgatar esse ponto, ou seja, como política de emergência, né, estado de emergência, o convênio é aceitável. Agora, como política permanente, ele sofre bastantes limitações, inclusive do ponto de vista jurídico, né, de terceirização, de flexibilização das relações de trabalho, e todas essas questões. E aí tem duas questões que eu queria chamar a atenção. Uma é o próprio custo aluno qualidade. Né? O Ministério Público Federal tem entrado com algumas ações, algumas iniciativas, né? A gente tem colaborado nisso também no sentido de cobrar o cumprimento das estratégias da Meta 20 do Plano Nacional de Educação em relação à regulamentação e implementação do custo aluno qualidade. Né? Então, um desafio nosso, né, é justamente integrar essas estratégias do Ministério Público. Né, porque o fato é que o fato, né, da responsabilidade do município tem responsabilidade direta com a oferta de educação infantil, não significa que a União, sobretudo, não tem responsabilidade. Muito pelo contrário, né, tem responsabilidade suplementar, e essa responsabilidade não vem sendo cumprida à medida em que, ainda que o município não viesse a receber recursos com a regulamentação do CAC, ele passaria a ter mais recursos disponíveis, né, no Fundeb ou no instrumento de implementação, e isso, se conseguíssemos articular com o critério de que, olha, esse recurso só pode ser repassado para instituições diretas, isso seria um avanço importante. Então, não sei, João Paulo e Daniel, como pensar essas, mas eventualmente até pensar ações em litisconsórcio com o Ministério Público Federal para exigir a implementação e a regulamentação do CAC em São Paulo, né? Isso seria muito importante. E a questão das 6 indiretas também, né? Acho que foi colocado aqui, as 6 indiretas, elas fogem ao discurso do emergencial, né? Ou seja, é uma opção de terceirização de um prédio público, ou seja, eu acho que esse é já construído, então aquele argumento de que não existe o prédio, precisa da sociedade, não, né? Aqui de fato é uma opção de terceirização, de flexibilização de relação de trabalho, né? De criação de quase uma carreira, não é uma carreira, mas de um conjunto de trabalhadores que exercem a mesma função das profissionais do setor público, com salário muito mais baixo e sem nenhuma garantia. Né? Então, um olhar específico sobre as 6 indiretas seria importante também. Era isso, eu queria só complementar com essas três sugestões, a partir também do que várias pessoas colocaram. Agora, Estou satisfeita porque o Salomão cumpriu, desculpa, o Salomão acabou respondendo um pouco o que eu senti falta, né? O Salomão qualidade, eu acho que é importante. E eu quero aproveitar meu tempo aqui para falar
para destacar, então, a história é claro que a palavra hoje em dia é quase que um palavrão, mas não se teve um plano de estatização dessas creches, bem lembrada pelo Salomão. Nesses anos todos já se teve oportunidade, né? A Emília está aqui, ó, vamos aproveitar. Se teve oportunidade e se discutiu durante 4 anos dentro do conselho. Eu fui conselheira também do município, tanto de Ribeirão quanto daqui. Se teve oportunidade de fazer um plano para, por exemplo, passar os 6 para a rede direta. Né? E nós deixamos escapar isso, perdemos naquela oportunidade. Mas é um absurdo, tem outras coisas. Então, a discussão ali era a estatização, aspas aí, dos 6, e a falta de complementar vagas na rede direta. A companheira lembrou bem, a Kese destacou também. Quer dizer, a rede direta, doutor João, muitas vezes você tem... A creche que eu dirigi, por exemplo, no tempo que a gente inaugurou, era 150 crianças. Quintal maravilhoso, jardim, etc. Hoje você passa lá, tem 40. Por quê? Aí tem um debate todo para fazer que os companheiros do sindicato traz, mas tem também um debate sobre gestão muito sério. Cisele, quando você fala lidando pobremente com a pobreza, é claro que eu vou lembrar da Fúvia, mas eu acho que a gente não enfrenta o medo de lidar pobremente com a pobreza, a história das secretarias que cuidam da infância desse município e de outros municípios brasileiros. Nós temos, eu acho que na história, umas 3 reuniões oficiais feitas dentro da Câmara dos Vereadores, junto com as secretarias para discutir infância. E, evidentemente, nos planos, todos vai aparecer. Mas não se senta para discutir infância, doutor, juntos. É quase assim, Secretaria de Educação fez isso, então eu vou fazer aquilo, o outro, e que se podia fazer isso. Isso não significa que nós vamos apresentar diferentes modos de acolhimento mais barato daqueles que estão sendo apresentados nessas 1.600 creches conveniadas. Muito pelo contrário, no meu modo de ver hoje, Cisele, eu acho que é uma superação desse tipo de convênio que a gente faz. Não existem, gente, no mundo, nenhum município que ampliou 81.000 vagas em 4 anos, sem planejar a formação continuada, sem fazer plano de gestão continuada e prévia, né? Então, as universidades estão malucas com isso. Porque ninguém nem sabe fazer um contorno de pesquisa para dizer o que será que impacto vai dar para as famílias, tá? Ampliar 80.000 e ampliar mais 91.000 até 2020, coisa que o Dória está dizendo que vai fazer e que realmente vai ter que fazer. Seja, quer dizer, não existe isso. A hora que a gente pega, eu já falei aqui, a hora que a gente pega o modelo maravilhoso da Itália, são 6.000 crianças, param, gente. O modelo com custo aluno qualidade de 8.000 euros por mês. Nós estamos falando quanto por ano? 11.000, o CAC. Né? 11.000 por ano, por criança. Então, não é lidar pobremente com a pobreza, mas hoje a gente senta com todas as secretarias que diz, eu acho que joga dinheiro no ralo, Cisele, muitas vezes em programas de infância, que são só assistencialistas. Né? Podia se fazer uma coisa bonita, gente, e é uma experiência única. As universidades vão poder fazer uma coisa, se até 2020 nós vamos estar atendendo 60%, que é o cálculo, hoje, dessa ampliação. 60% de crianças 0 a 3 anos. Dentro da Secretaria de Educação, aí que não existe mesmo, Cisele. Não existe isso. Né? Quer dizer, você está atendendo num país como a Itália, que é modelo, você está atendendo 13% das crianças 0 a 6 anos no sul da Itália. 13%. Né? Se você vai para o norte, ai meu Deus, a gente vê coisas que a gente vê aqui.
Diferente de um programa que a gente vai ver ou na França, ou mesmo no Chile, em todas as, ou mesmo na Argentina, vamos pegar em Cuba, onde você fez um programa de ampliação para todo o país. Mesmo Cuba, hein? São 2.000 creches só, até 60 crianças de 0 a 3 anos. Então, é um pouco disso que eu falo quando eu, tá, gente, para deixar claro, de jeito nenhum, quer dizer, você ampliar pensando pobremente, porque é pobre, é uma coisa que a gente já viu, já viveu, né? Já teve auxílio creche, a gente já tem pesquisa mostrando que o impacto é negativo. Agora tem que pensar, ou as secretarias desse município sentam junto e falam, olha, tem dinheiro em todas as secretarias, sindicatos de todas as secretarias vão sentar junto, ou vai ter a precarização que a senhora traz aqui. Entendeu? Então é um pouco esse destaque, deixar a posição do Fórum Municipal muito clara. A gente defende, inclusive, que se faça um plano, já levamos para o secretário atual, que se faça um plano com 6, né, e que se estatize as creches que são equipamentos da prefeitura, já começa por aí, mas tem que pôr na pauta, tem que ir para o conselho, tem que ir para a secretaria, senão não vai fazer, gente. E começar a ver isso, que experiência que vai ser quando isso acontecer, como é que resultados nós vamos ter com isso. Doutor, seria perdoe eu sair? Claro, Obrigado. Obrigado. Olha, desculpa, eu acabei fazendo, embora tenha um plano nosso no Fórum Municipal de Certificação, está na página, tá, doutor João? Mas eu acabei fazendo 5 pontos que o Fórum Municipal de Educação me pediu para falar aqui também. Está aqui, eu posso mandar para as colegas, tá? É mais fácil de registrar. Ótimo, agradeço. Desculpa, gente, eu pedi a fala porque eu esqueci de falar um ponto muito importante e que nós temos, enquanto princípio, há 25 anos, em princípio, é coisa que a gente não deixa, é que o dinheiro público tem que ser usado por setor público, né? Porque é público. E aí, quando a presidência do Fundeb muito nos entristece e a gente se sente muito incomodado com isso a todo ano, quando a gente aprova as contas do município com bastante ressalvas, diga-se de passagem, que infelizmente as contas não batem. E infelizmente nós gastamos de 96% a 98%, dependendo do ano, do recurso do Fundeb, que poderia ser destinado pelo menos minimamente 25% para a construção de novas unidades, em folha de pagamento. Então eu acredito que não é falta de recurso, é a má administração do recurso, né? Então o problema que a gente vive é esse, não é falta. A gente tem uma dificuldade, porque o próprio mundo, né, o país, o mundo vive nessa dificuldade há alguns anos. Chegou aqui para nós agora, faz 2 anos que a gente está vivendo um horror. Mas o mundo já estava dando sinal disso há muito tempo. Mas nós nunca tivemos um problema gravíssimo de falta de recursos. Nós tivemos uma administração dos recursos, né? E, quanto à questão de princípios, realmente, nós fomos enganados, né? Fomos muito enganados, né? O princípio era um, o que se foi executado foi outro, né? A bandeira era uma, foi rasgada, né? Então, é o que a gente vive hoje em dia. E aí, em relação, quando a gente fala em relação ao dinheiro público, paralelamente a gente tem que falar de controle social. E quem exerce controle social na educação é os conselhos de escola. Então, como que eu posso compactuar com um convênio que não prevê a participação e a formação dos conselhos de escola? As conveniadas, no próprio convênio que é feito nelas, dizem que elas não são obrigadas a implantar os conselhos de escola. Eu estou falando isso porque em 2013 nós fizemos um trabalho insano, e eu falo que é insano porque nós não somos uma entidade, nós somos um movimento, nós somos um conselho, não temos recurso, as pessoas que atuam não recebem provimentos para atuar, esse trabalho nosso é totalmente voluntário, né, e nós temos que pagar nossas contas, então nós somos profissionais de outras áreas. Mas nós fizemos uma visita a todas as escolas da rede pública e conveniada, indireta, indireta, parceiras, etc., conforme que quer usar,
em 2013. E foi chocante, teve escolas da rede conveniada que nós fomos proibidas de entrar, porque lá não se tem conselho de escola. E quando a gente colocou da importância de se colocar o conselho de escola, elas apresentaram o conveniamento e disseram: nós não somos obrigados e não vamos fazer. É isso. Então não se há controle social. Então acho que o Ministério Público poderia ver isso com um olhar um pouco, porque a gente não está conseguindo, mesmo com algumas pessoas do governo a favor de que a gente revise esse contrato, está muito difícil essa resistência na implantação do controle social dos conselhos de escola nessa rede. Muito obrigada, era isso. Mais inscrições? Maria Lúcia. Eu acho uma coisa importante e deveria acrescentar, não sei aonde, em uma proposta, que é a respeito da transparência ao processo de vagas. Porque nós não temos acesso, né, à transparência de vagas dentro do município mesmo. Falando não é regional, é no município. E que em alguma proposta aí que caiba a respeito dessa transparência, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa também trabalhar esses indicadores que tem e a necessidade de cada uma região. Porque daí, através dessa transparência, você pode encontrar nos dados, né, dessa região e trabalhar essa parte. E também os conselhos, que aí os conselhos de escolas. Então você trabalha também essa questão e você pode até fazer esse monitoramento, faz uma avaliação depois, através desses conselhos, e que seja, como que é? Não é forçado, não é forçado, é uma palavra que seja obrigado mesmo a ter esses conselhos nas escolas, para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu só queria aqui debater um pouquinho com a Ana, no sentido de quando eu disse lidar pobremente com a pobreza, foi em relação ao espaço físico, né? Qualquer lugar, qualquer pessoa pode cuidar e educar uma criança, isso não é verdade. E a gente tem essa tendência, se a gente não tomar cuidado diante das ofertas que estão sendo oferecidas aí de espaço, inclusive na conveniada. Mas a questão de alternativas de atendimento, eu acho que ela precisa ser debatida sim, desde que a gente sempre leve em consideração que o direito à educação é desde que nasce, né? Porque quando eu vejo programas sendo lançados e que vão deslocando pelas palavras, pelo modo como ele é proposto, que a responsabilidade do 0 a 3 é da família, que a família vai receber uma ajuda para fazer isso, que a família vai receber visita domiciliar, etc. e tal, o direito à educação não está dito nessas leis. Então, isso que me preocupa. Como é que, ao mesmo tempo que a gente tem essas políticas setoriais, a gente não esquece de que o direito à educação da criança pequena é uma delas, e que ela tem que estar sempre presente. Guzmão. Eu queria crescer aqui, ver como o Ministério do Público poderia crescer dentro dessa proposta que eu venho colocado aqui sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, que ultimamente a gente está vendo muita creche fechando. E quando essa creche começa uma gestão a fechar, ela começa, não é de uma hora para outra, ela vem 1 mês, 2, 3, apontando alguma irregularidade. E o que a gente vê assim, a prefeitura fecha, não faz o pagamento e de repente já tem uma outra organização para estar assumindo. Essa organização só passa a receber após estar assumindo o serviço. E o que tem perguntado assim, e aquele dinheiro? Onde ficou? Para onde vai? E a gente tem feito umas ações muito tímidas na gestão anterior de ver aquela verba, sendo que ela é segurada, feita junto com o Ministério do Trabalho e o sindicato, para que ele é feito no pagamento dos direitos trabalhistas. Às vezes não dá para fazer isso, mas pelo menos algumas coisas para os trabalhadores.
Mas a maioria, a gente não sabe aonde que fica esse dinheiro ou para onde ele vai. E não é dinheiro pouco, né? A gente teve um probleminha de uma creche que fechou 7 creches de um único grupo, de uma gestão. E assim, já vinha apontando vários meses problemas. E nesses problemas, os trabalhadores saíam sem nada. Sem nada. E a gente tentava na DRE perguntar como é que estava. Ah, está com problema nisso, está com probleminha daquilo. E a gente mandava documentação para a secretaria, que o Daniel saiu. A gente apontou isso para a Fátima, que assumiu, o doutor Alexandre. Apontou isso, que a gente gostaria de trabalhar em conjunto com eles, né? Para começar a apontar e ver o que a gente poderia fazer com isso. Aí ele falou para mim, mas a gente não pode, que é o dinheiro, a gente não pode simplesmente dizer assim, esse dinheiro vai fazer isso. Só uma intervenção do Ministério Público do Trabalho junto com o Ministério do Trabalho. Beleza. Então a gente queria que isso talvez pudesse ficar firmado nas propostas dos novos convênios. Tem alguma irregularidade que fosse apontada através desses convênios, que então esse dinheiro que ficasse servisse para atender a questão dos direitos dos trabalhadores. O que não der é trabalhar tanto tempo, tantos anos e sair sem nada, tá? Emília, Isso. Eu, na verdade, eu ia recuperar uma questão dessa natureza dos convênios. Como a minha experiência foi muito intensa com isso, quando comecei a trabalhar com convênio, a gente pegava a planilha e questionava item por item. Era no outro momento, a rede muito menor, havia todo um acompanhamento de natureza diferente. E havia uma história de vínculo desses grupos com a comunidade. Então, o compromisso com a comunidade, eu não quero perder essa dimensão que existe ainda. Existem locais que isso está, na verdade, tem uma imersão na própria cultura local. São grupos de mulheres, de mães, que trabalham. Eu era diretora de uma creche pública e fazia uma relação intensa com uma creche conveniada, fazia um trabalho de altíssima qualidade, com aquela comunidade, com questões específicas. Então, isso é uma coisa. Outra coisa são grupos que estão fazendo disso uma prestação de serviço como se fosse uma lavanderia, como se fosse uma coisa que não é de natureza educacional. Então, eu penso que essa distinção, que parece às vezes muito abstrata, tal, ela está muito evidenciada, inclusive no tipo de abordagem. Vou dar um exemplo. Peguei um processo recente, onde na primeira parte tinha todo o discurso oficial das crianças, da dimensão ética, estética, política do trabalho e tal. Aí quando pegava o trabalho na unidade, fazia uma grade curricular para a criança de 3 anos, com história, matemática, geografia. Quem fez aquilo, no mínimo, é um recorte cole dos mais absurdos. Então, esse tipo de ação, que parece que ela vai se diluindo de um jeito e vai se apresentando como se fosse, e isso tem aumentado muito nas regiões, em especial pessoas que acham que isso é uma fonte de lucro, né? Famílias inteiras que pegam em vários locais próximos. Então, eu acho que esse tipo de exercício, que não é simples de detectar, porque ele tem por trás toda uma história já de permissão, de organização. Existe uma cultura. Eu ia falar sobre isso, mas eu queria falar também da cultura da sociedade brasileira, em especial. Eu fico muito assustada quando eu vejo as campanhas, quando se fala de trabalho com criança de 0 a 3 anos em especial. A ideia ainda, a gente fala na educação infantil muito do cuidar e educar, né? Na verdade, a história do depósito de criança, que a gente denunciava há 30 anos atrás, ela ainda é uma referência muito forte. Então, eu acho que para mudar isso, a gente precisa também de um trabalho com a sociedade como um todo, de consciência do que significa trabalhar com criança pequena. E isso é uma cultura que nós temos que construir de comunicação, porque a nossa comunicação, estou falando enquanto especialista, inclusive, muitas vezes a gente usa de uma linguagem, usa de uma abordagem que vai distante daquela família, do entendimento, da compreensão. Trabalhei a vida inteira com pais, com mães, com famílias, com alta vulnerabilidade, e eu tenho muito presente o seguinte:
eles têm as melhores das intenções em relação, claro que eles querem atender os filhos, mas a situação que eles vivem é tão fragilizada que o entendimento só de ter um espaço lá já significa, de alguma forma, uma coisa chamada sobrevivência. Então, essa consciência dessa infância que está nas nossas mãos, ela precisaria ser melhor trabalhada. E aí, acho que o Ministério aí é uma questão nacional, que eu acho, uma campanha que essa sociedade precisa fazer em defesa dessa infância. Nenhum bebê em depósito. Ninguém quer criança em depósito. Nós não aceitamos isso. Bebês, inclusive, eu lembro muito, participei muito ativamente das crianças quando foi no Fundeb, a nossa luta, né, que os bebês de fralda lá, né, a gente foi uma discussão muito simbólica. Acho que a gente ia ter, inclusive, buscar uma comunicação que atingisse mais. E aí, quando hoje foi colocado aqui 2 ou 3 vezes, que eu achei muito importante, das crianças que não chegam, não participam da demanda reprimida. Eu diria a vocês que eu não tenho dúvida, trabalhando os anos todos que a gente trabalhou na periferia, nos vários espaços dessa cidade, que as crianças que mais precisam desse atendimento não estão chegando nele. Porque a chegada, a complexidade da chegada, já é maior do que a própria possibilidade efetiva de chegar. Então, eu acho que isso é uma discussão que nós não podemos, em hipótese nenhuma, é difícil, eu fico assim incomodada, porque eu acho que muitas vezes a gente fala de uma demanda, é aquele que foi lá, procurou, teve informação. Eu estou falando dos bebês e das crianças que, inclusive, as famílias deixam trancadas, com situações das mais difíceis, né? Nós temos assim no NAPA, que foi um núcleo de... Uma pena que o Daniel não está aqui, porque eu gostaria de falar isso, foi um núcleo para atendimento numa ação intersetorial, construído na administração passada, não sei como é que está nesse momento a organização disso. As questões ligadas a abuso sexual na primeira infância foi um dos dados mais fortes que aconteceu. E isso é alguma coisa que a gente não pode permitir que continue acontecendo. Então são essas questões que eu acho que a gente termina ficando num discurso, mas a gente não pega a prática, que muitas vezes quem é criança pobre, criança negra, criança que tem, na verdade, abuso sexual sofrida, que mais precisaria estar sendo acolhida por nós, é aquela que nem chega na lista de espera. Basta acompanhar o mapa. Inclusive, só uma coisa, eu acho que o mapa poderia ser um objeto de discussão do plano geral de ação, porque o mapa ele é uma referência. Nós temos que ter oposição. Quando a gente faz opção para trabalhar essa questão da desigualdade, eu acho que é digno de nós pensar justamente nessa vulnerabilidade. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Bom, gente, então, antes de mais nada, em meu nome, quero agradecer um momento muito importante nessa nossa construção do programa de atuação. Digo meu nome porque para mim é um prazer muito grande estar conhecendo a maioria de vocês aqui hoje. Estou chegando nessa área, estou fazendo um esforço enorme aqui para tentar me apropriar minimamente de conceitos, de ideias, enfim. Para mim tem sido muito enriquecedor e tenho gostado bastante aqui do meu professor João Paulo. Belo mestre. E vou passar já a palavra para ele para a gente encerrar, então, mas muito obrigado mesmo pela participação de todos. Bom, eu também quero agradecer muito a disponibilidade e a contribuição de vocês. Acho que foi a Késia que falou, né? Democracia dá trabalho, né? A gente precisa se dedicar a isso. Acho que o exercício de ouvir também está cada vez mais raro, mais difícil. Mas, na verdade, eu só queria fazer alguns esclarecimentos. Quer dizer, dessas reuniões que nós estamos fazendo com especialistas de cada uma das áreas, vão sair momentos de reflexão interna, de debate, porque esses encontros são fundamentais, em primeiro lugar, para o aperfeiçoamento do próprio Ministério Público. O Salomão colocou uma questão aqui de início, que eu acho que é essencial, porque enquanto a gente também não para
conhecer a realidade, no nosso caso, direito à educação, mas os demais direitos sociais, e perceber a dimensão dos problemas e onde nós podemos atuar, e também naqueles casos em que é melhor a gente ficar longe, a gente não consegue sequer dimensionar também que tipo de estrutura, que tipo de formação, que tipo de profissional, promotor de justiça, a gente está esperando que venha para o Ministério Público. Para que vocês tenham uma ideia, acho que há pelo menos uns 2 anos, eu não tenho certeza da data, a Procuradoria-Geral de Justiça mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação de promotoria especializada em educação. E na época mandou também para combate à violência doméstica e promotorias regionais. As promotorias de combate à violência doméstica e as regionais foram aprovadas, as de educação, por alguma razão, continuam paradas, tramitando na Assembleia Legislativa. Esse momento e esse contato permanente do GEDUC com a sociedade civil é também uma tentativa de articulação, corresponsabilização, e uma forma para que a gente consiga entender um pouco também de quais são os limites, qual é o papel do Ministério Público. Quem já acompanha a atuação do MP há muito tempo sabe também que nem sempre as ações judiciais, ou os inquéritos civis, ou os compromissos de ajustamento trazem os resultados que a própria sociedade civil está esperando. Há efeitos colaterais de ações, às vezes, não muito planejadas, refletidas e debatidas. E é por isso que a gente está procurando agora tomar cuidado redobrado para eleger prioridades e poder atuar com maior eficiência e com maior conhecimento sobre o objeto que a gente está atuando, né, no lugar onde a gente está interferindo. Eu costumo dizer que, assim, eu aposto muito mais na valorização dos espaços da política, da grande política, e na atuação dos especialistas na área de direito, de educação, de pedagogia, de pesquisa nessa área de educação, do que deixar na mão de um promotor de justiça ou de um juiz para dizer, olha, esse é o caminho que a política pública de educação infantil deve seguir. Até por isso essas iniciativas aqui que a gente tem trabalhado de litígios estratégicos, de diálogo, que às vezes são demorados, são mais demorados, mas com resultados pelo menos mais controlados, né? Porque a partir do momento que a gente ingressa com uma ação pedindo alguma coisa, a resposta pode ser sim, pode ser não. E pode ser um sucesso e pode ser um desastre. Em termos de política pública, educacional, uma questão tão sensível como a educação infantil. E como a gente viu aqui, que envolve não só a questão da educação infantil, mas de uma política para a infância, não é? de municípios hostis. Eu me lembro muito bem da Fulvia Rosenberg falando isso. Nós temos umas cidades hostis aos bebês, uma sociedade hostil aos bebês, o trânsito, a falta de praças, a falta de outras políticas. Então, ter esse contato com vocês, ouvir tudo isso, dá um susto inicial, porque a gente tem uma real dimensão do tamanho do problema, mas a partir daí é que a gente vai ver, dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, onde é melhor a gente concentrar esforços, né? Como eu disse no começo, hoje nós temos 530 e tantos inquéritos civis, que vão desde a discussão da qualidade da educação infantil até alguém que está desagradado porque o laboratório de física nuclear da Universidade X está faltando o equipamento Y, e simplesmente a gente não vai dar conta de tudo, né? Nós precisamos saber quais são os públicos mais vulneráveis, de vulnerabilidade social e de dificuldade de acesso à justiça também. Porque é importante a gente também nessa discussão saber, olha, quem são os colegitimados, não é? Por exemplo, qual é o papel do sindicato na defesa dos seus associados. Talvez o sindicato não precise tanto da intervenção do Ministério Público agora como esse bebê que está sendo vítima
de violência sexual e que está perdido por aí numa busca ativa, mas o que não significa que o Ministério Público também não está atento à questão da valorização do profissional e pode ser parceiro. A questão do controle social, por exemplo, eu acho que a gente está devendo muito. Eu mesmo sinto falta disso, quer dizer, de contato com os conselhos de Fundeb, de alimentação escolar, porque às vezes essa forma de atuação de demanda e resposta, acaba drenando toda a energia do grupo para outras questões que talvez não sejam as mais estratégicas. Então, só para finalizar mesmo, e para deixar claro, essa reunião aqui tinha um objetivo específico, que é colher críticas e sugestões para a elaboração do nosso programa de atuação. Nós vamos colher as informações dos outros temas também, e depois definir algumas prioridades. O que não quer dizer que os canais de comunicação setoriais, né, dos interesses de cada um dos grupos e das pessoas relacionadas ao direito à educação estejam permanentemente abertos, né? A gente está fazendo o planejamento com o trem andando, né? Então não é que nós estamos fazendo o plano e paramos tudo e quando o plano estiver pronto nós vamos... O GEDUC continua funcionando, recebendo as representações, analisando os temas que são de sua atribuição e procurando dar a melhor saída possível. Nem sempre é aquela que agrada, aliás, nunca é a que agrada a todos e nem sempre é a que agrada a maioria ou até o interesse do postulante, mas a gente está aberto para o debate. Eu acho que é isso, queria agradecer muito a presença e a contribuição de vocês e até uma próxima oportunidade. Não sei se alguém quer finalizar. Bom, na verdade, só para agradecer a presença de todos, né? Acho que agora a gente ouviu muito, a gente tem muito material para digerir mesmo, para poder pensar como pautar nossas prioridades. Acho que a gente está apostando num modelo novo de atuação que é não só atuar por demanda e resposta, é parar para poder pensar o nosso trabalho e a gente espera ter um ganho muito grande. E eu acho que a presença de vocês nessa reunião nos anima muito no sentido de dizer, bom, tem muitos olhares sobre a questão, a gente precisa parar, digerir e pautar como é que a gente vai poder atuar de forma prioritária e de uma forma melhor. Então é só para agradecer, né? A gente vai dar continuidade, a gente vai ter reuniões com outras temáticas e aí deve partir para a elaboração do plano e aí a gente também, como o Paulo falou, do NAT está à disposição para a gente estar sempre num diálogo contínuo, né? Para pensar aí o nosso trabalho e nossa atuação junto. Tá bom? Só por Obrigada. último, eu queria fazer um agradecimento público também a Cíntia, a Larissa do NAT, a Carol, a Amanda, a Gabriela, também que são funcionários do GEDUC, que abraçaram essa ideia, estão discutindo com a gente também esse projeto e participando diretamente deles. Então, muito obrigado. E vocês estão de parabéns em ter jovens fazendo isso, viu? Oba. Porque isso é renovação, que a gente está precisando muito, viu? Tá ficando cansado. Né?